voltando, então, eu tinha parado falando que a respeito da consultoria, aqui eu estou tentando seguir assim, uma ordem, mas acaba que às vezes não vai encaixando a ordem. Mas então, está aqui perguntando qual o tempo que eu fiz 5 meses de consultoria, mas assim, não é justo eu falar, eu fiz 5 meses e passei no concurso do ICMS São Paulo, porque na verdade eu estudei 2 anos, mas assim, esses 5 meses foram muito importantes para mim, o pós-edital foi muito importante, me ajudou muito, é algo que eu indicaria para quem está começando, que eu indicaria para quem está vindo. Eu tenho alguns amigos que eu indiquei, que entraram, todo mundo está gostando, não é fazendo merchandising, na verdade, depois eu vou até falar de outras coisas e também não é propaganda. Então aqui, outra questão que eles perguntaram é a respeito do comentário que eu fiz lá no Fórum dos Concurseiros, de ser formado em uma faculdade particular. Na época eu coloquei isso porque quando eu estudava, antes da aprovação, eu tinha um sentimento assim, poxa, o Vitor Menezes é formado no ITA, o Davi Barreto é formado no ITA, então você fica assim, pô, quem que eu estou concorrendo e tal. E eu vim lá do interior do Espírito Santo, formei no terceiro ano, foi lá, então assim, sem chances de passar numa federal, acabei fazendo uma particular. Eu não sou hiper inteligente, sou uma pessoa normal, então assim, te dou uma palavra de incentivo que concurso não depende do QI, mas depende da HL, que é as horas líquidas de estudo, meu amigo. Depende do seu esforço. As dificuldades que eu encontrei realmente às vezes era de conseguir manter focado, sem um edital na praça, de não ter o tempo de reduzir o meu tempo de café que eu tomava com meus amigos, que às vezes você vai conversar, você demora um pouquinho mais. Então, assim, uma das atitudes que eu fazia era rotacionar as bibliotecas. Eu troquei muito de biblioteca. Eu já estudei em umas 5, 6 bibliotecas diferentes. Às vezes eu fazia amizade em uma, aí eu via, pô, estou começando a fazer amizade, conversando, vou para outra. Tanto é que no meu pós-edital agora de São Paulo, eu peguei a biblioteca, uma biblioteca que eu nunca tinha ido, e fui para lá, e lá assim, não conhecia ninguém, então lá fazia 10 horas e meia líquida de estudo. Aqui fala assim, a respeito de como que surgiu o apelido de cada montanha de livros. Eu tirei uma foto com todos os meus livros empilhados, passou da minha altura e deu um outro bloquinho assim, batendo na minha cintura ainda de livros e de apostila, do Estratégia, do Ponto, enfim, do canal. E de cadernos também, né? Caderno eu tive uma outra pilhazinha, que às vezes a pessoa nem vê, mas tem uma pilhazinha de caderno que eu coloquei do lado também, embaixo do meu pé, eu acho. Aí eu coloquei essa foto no Facebook, marquei a minha família agradecendo e marquei alguns professores. Coloquei aos mestres minha gratidão e marquei o Ítalo Romano, Ricardo Vale. E fui marcando alguns professores que eu gosto muito, Ricardo Alexandre, Marcelo Bernardo, tinha outros professores. E acabou que o Ítalo Romano, professor de Direito Previdenciário, compartilhou essa foto. Rapaz, e deu gente me adicionando no Facebook, e deu gente no inbox, conta a sua história, conta... Conclusão, falei assim, não vou responder todo mundo, um por um. Vou colocar lá no Fórum dos Concurseiros, coloquei a foto no Fórum dos Concurseiros, contei a história, tá lá o link, tem algumas sugestões que eu deixei lá. Então, se você quiser ler, tá lá. Acabou surgindo esse apelido. Aqui fala também de quantos livros e apostila eu tive. Eu não sei. Eu não tenho nem ideia. Assim, eu não li todos aqueles livros, não li a maioria. E também eu li muito material em PDF que não estava impresso, porque chegou num ponto que eu falei assim, não vou imprimir. Chegou num ponto, principalmente agora no pós-edital, que eu só imprimia a lista de exercício atrás, depois eu vou te mostrar como que eu imprimia. Então, assim, eu não tenho ideia. Aqui pergunta o que eu fiz com livros. Os livros eu doei para um amigo, acabou sobrando alguns que eu guardei, que talvez eu vou precisar depois. Então, assim, outros que eu prometi para uma outra amiga, que eu estou esperando ela vir buscar, mas está tudo doado.
Temos tempo ainda. Aqui fala a respeito do que eu coloquei lá, do problema que eu tive no nervo ciático. Como eu estava estudando durante muito tempo, e a biblioteca que eu estudava, a cadeira era horrível, a almofadinha que tem embaixo da cadeira já estava tão desgastada que era praticamente o pau. Pô, você ficar sentado lá 9, 10 horas por dia era terrível. Então eu comecei a ter um problema no nervo ciático, sempre inflamável, eu morria de dor. Então, no final de 2010, eu creio, já começou a ter esse problema. Eu falei assim, meu Deus, o que eu vou arrumar? Tem que ficar sentado. Fui no médico, o médico falou assim, ó, mandou fazer ressonância, raio-x, escambar o quarto. Aí um dos outros médicos falou assim, ó, você não pode ficar sentado. Eu falei assim, como que eu vou estudar em pé? Tem como, né? Aí mandou fazer pilates, mandou fazer exercício físico, entrar na academia. Fui lá, entrei, acabei saindo, enfim. Mas uma das soluções a minha fisioterapeuta, ela indicou eu comprar umas almofadinhas para colocar embaixo, já que a cadeira era muito ruim. Eu comprei uma almofada da Mercur com gelzinho, muito boa, só que ela acabou furando. Aí eles trocaram tal, eu estava na garantia, furou de novo, eu desisti dela. Aí ela me falou para comprar esse travesseiro aqui, ó, um travesseiro. Eu coloquei um lençolzinho preto, com uma capa preta nele, justamente para não ficar sujando, porque se fosse branco eu ia ter que lavar isso todo dia praticamente. Então assim, eu coloquei preto para não ter que ficar lavando sempre. E ele é feito disso aqui, ó. Esse aqui é um pedacinho dele que você senta, ó, e ele comprime e acaba que te dá um conforto bem legal. E, na verdade eu comecei a investir em ergonomia. Comprei esse porta-livros, tá vendo? Não estou fazendo propaganda, ele é da Lecto Brasil, você coloca o livro aqui, você tem os apoios aqui, a quantidade. Eu gosto que eu adaptei ele, que ele escorregava muito em cima da mesa. Aí eu coloquei esse EVA, eu acho que é EVA o nome disso. Acabei dando outros furos para inclinar mais em algumas ocasiões. E fui me adaptando. Eu comprei um outro também, que era para o computador, só que esse eu já comprei mais no final, porque eu já quase não estava usando o livro. E esse aqui eu tinha um problema em relação a colocar o fone de ouvido aqui, então acabei tendo que comprar um outro, mas era R$24 o outro, era baratinho, que eu também indicaria. Usava o cronômetro, agora eu estou usando para marcar o tempo para chegar aos 10 minutos aí. Então assim, eu fui investindo, usava um plugzinho para pôr no ouvido, para acabar tendo mais concentração. Eu uso aquele plugzinho da 3M, custa R$2,50, mas é o melhor, na verdade é o único que eu conheço que é bom. É um verdinho, no próximo bloco eu te mostro qual que está guardado ali. Mas é muito bacana aquele plug, também que eu indico. Faça uma observação a respeito do plug. Eu acho que no momento que você for fazer exercício, você tem que tirar um momento na semana que você tem que fazer sem plug. Porque na hora da prova você não vai ter aquele silêncio do plug, você vai poder usar o plug no ouvido. Então, é melhor você também treinar para um ambiente menos silencioso, digamos assim, porque na hora da prova você não vai encontrar aquele silêncio. Então, é isso. Já está vencendo o tempo, se eu não me engano. Então, gravo o próximo arquivo na próxima, ok? Mas galera, cumprindo a promessa, mostrar aqui o plug da 3M. Ele tem a forma de usar, você tem que puxar a orelha aqui, ó, para colocar ele. Isso vem no caderninho que vem junto com onde que ele vem com a embalagem dele, mas quase ninguém lê. No Brasil quase ninguém lê manual, né? Então assim, você fazendo, puxando a sua orelha, ajuda bastante, vela muito mais. Também outra promessa que eu te falava é a respeito de como imprimir materiais. Eu estava imprimindo por último, eu não imprimia todo o material, eu imprimia só parte dele. Então aqui, por exemplo, eu imprimia só o lado de cá e deixava aqui em branco. Por quê? Porque aqui eu fazia os cálculos, fazia umas observações, eu acho assim que é uma forma muito bacana. A respeito do editor também, uma outra sugestão, em vez de usar o Acrobat Reader
que é o leitor de PDF, se fosse vocês eu usar Foxit Read, que para mim é o melhor editor, dá para você colocar as suas anotações, assim, é muito mais fácil de usar, de trocar as cores da highlight, também é muito melhor. Tem um outro programinha que eu gostava de usar, que eu via muita diferença para mim, mas é lógico assim, que não é, nossa, eu estudava 2 horas por dia, com um programinha eu vou estudar 10 horas por dia. Não, não é assim, é de descanso. Mas é Velux o nome do programa, ele vai trocando a cor da tela do seu computador com o decorrer das horas das horas. Então assim, de dia você vê que é uma tela mais clara e de noite ela vai ficando mais amarela. E assim vai lentamente fazendo isso, até hoje eu uso isso, eu acho que dá um descanso visual muito bom no computador. Esse livro aqui do Alexandre Meirelles também é excelente, quem quiser comprar, olha, é um livro excepcional que é muito prático, indicaria bastante. Enfim, mais uma, vou pegar aqui uma outra sugestão que eu dei lá no fórum, os concurseiros, e que eu acho que a videoaula ajuda melhor para passar, é essa aqui, porque lá às vezes a pessoa não vai entender. Lá eu te falei para quem usa no computador, aqui eu vou mostrar no iPad. No computador, o melhor para fazer isso é o programinha chamado VLC. Então aqui ó, é uma aula do Ricardo Alexandre. Vai ser feita. Tá. Aqui é uma aula do Ricardo Vale, lá eu vou passar. Excelente professor, hein? Então, aqui, como que vai ser feito esse pagamento? velocidade normal. Pode ser. Isso aqui mudou, tá? Em alguns anos atrás, estava escrito Você lá adianta a que velocidade. o pagamento tinha que ser moeda conversível. Hoje não cabe mais falar isso. Aqui está hoje nós temos que dizer que o 1.7 pagamento velocidade. será em moeda nacional. É assim que está escrito no regulamentador depois, tá? Em moeda nacional. 2 a velocidade. Olha, pessoal, e vamos essa daqui, tem a loja franca. E veja, quais os benefícios da loja franca? Benefício da loja franca. O maior benefício. Vocês conseguiram reparar? Na velocidade 2, ou seja, um vídeo de 20 minutos você demoraria 10 minutos para assistir, você conseguia compreender plenamente o que o professor estava falando. Até porque o Ricardo Vale, às vezes 2 é muito, o Ricardo Vale dá para entender, mas tem outros professores que não. Outros professores, às vezes a matéria também é mais complicada, você tem que colocar no 1.50, 1.60. Mas, gente, isso faz muita diferença, economiza bastante tempo. E outro, o seu raciocínio. Eu sempre digo o seguinte, quando você está assistindo a velocidade na velocidade normal, que é 1.0, o professor fala assim, X quer chegar no Y, você entendeu que o professor quer chegar no Y. Então você já vai pensar na morte da sua bezerra. Aí, de repente, quando o professor chega no Y, você não repara que chegou no Y, você tem que voltar o vídeo. Quando a velocidade está mais adiantada, você dispersa menos. É muito bom, faz muita diferença. Nunca mais você vai querer assistir no 1. Eu garanto para todos os meus amigos que estudam no meu lado, começaram a assistir assim, me ensinaram, eu ensinei para um monte de gente. Hoje em dia, ninguém das bibliotecas que eu estudo assiste vídeo com velocidade 1.0. Então, assim, indico bastante. Então, só para terminar aqui, a respeito da prova, eu acho que eu vou ter que pausar mais uma vez e termino no próximo arquivo.